paz do Senhor a todos que nos ouvem, um bom dia para você, que a graça do Senhor esteja na sua vida. Eu quero refletir com você hoje sobre um tema interessante, importante, que nós estamos meditando nesses dias. Bom, a pergunta que eu te faço, você está passando por um momento difícil? Olha, quem que não está passando, né? Essa é uma pergunta talvez um pouco redundante, mas faz a gente refletir. E o que fazer diante das circunstâncias da vida que a gente vai passando, né? Cada dia a gente parece que tem uma luta diferente, uma dificuldade diferente. Eu não sei qual que é a sua, mas eu sei que você está passando ou já passou por momentos difíceis e vai passar. A vida é assim. O contrato de vida é de risco. Nós temos muitos problemas e que vamos enfrentar. E sabe que lidar com os problemas talvez seja o grande desafio. Nós somos experimentados todos os dias com as nossas dificuldades, com as nossas lutas que passamos. Você sabe que quando a gente para pensar nas dificuldades que estamos passando, e ao olharmos para um lado a vida de outras pessoas, a gente vai entender que tem pessoas sofrendo muito mais do que nós. Sabe aquele dia que você amanhece e recebe uma notícia ruim, que abala todas as estruturas da sua vida? Talvez esse dia seja hoje na sua vida. Eu já tive momentos difíceis e eu sei que não é fácil. Mas olhando para a palavra de Deus, a psicologia, a ciência também nos ajudam muito. Eu queria falar sobre isto, como que a gente reage diante da situação. E tem um exemplo na Bíblia de Neemias, capítulo 1 e no verso 4. Se quando ouvi estas coisas, sentei-me e chorei, passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus do céu. Bom, Neemias, o povo de Israel, estava exilado. Neemias aqui, nesse contexto, era o copeiro do rei e ali estava servindo aquela dinastia. Eu não quero adentrar na causa porque ele estava ali exilado, mas eu quero focar bastante no que nessa época de dificuldade na vida de Neemias, Deus pôde usar a circunstância difícil para revelar o quão grande ele é poderoso nas nossas vidas. Então Neemias está ali servindo o rei Artaxerxes, está servindo essa dinastia, ele é o copeiro, ele está ali fazendo com, mesmo sendo na condição de escravo, de exilado, está fazendo o seu melhor. E chega uma comitiva de Israel, aí no verso 3 diz que chegaram os sobreviventes ao cativeiro e eles declararam para Neemias como estava Jerusalém. Os muros queimados, a cidade destruída, muitas pessoas morreram, um caos total. Como pode estar acontecendo na tua vida hoje? Então, olhando para esse texto, e tipologicamente configura a nossa vida. De um nada, tudo vira de ponta cabeça. De um nada as coisas complicam. Mas a diferença
é de Neemias é que ele era um homem temente a Deus, que vivia para Deus, e que mesmo distante da sua terra, ele mantinha-se próximo do Senhor. E nós aprendemos essa lição que mesmo em lutas, dificuldade, você não pode se afastar de Deus. O que a gente vê nos dias de hoje? Quando as pessoas têm uma luta, um desafio, elas se afastam de Deus. Eu sempre observo, como pastor, é que qualquer circunstância que aconteça na vida do ser humano, ele corta do lado de Deus. Então, se ele está com alguma dificuldade, ele para de ir à igreja, para de orar. Se é na área financeira, ele para de ser fiel. Então, sempre o homem corta do lado de Deus. E Neemias está vivenciando um momento difícil. E como diz o versículo de número 4, quando ele ouviu sobre Jerusalém, Neemias começou a chorar. Ele sentou, diz o texto, sentei-me e chorei. Então nós somos igualzinho Neemias. O lamento é uma expressão da dor. Quando nós sentimos acuados, feridos, nós temos uma tendência, essa é a parte humana, de lamentar, de chorar, de desesperar, como dizia minha avó, de se escabelar. Mas isso é uma parte humana, porque nós, humanos, nós somos limitados, nós somos falhos, nós não temos forças, nós não conseguimos mudar nada da nossa vida. A própria Bíblia diz, quem de nós pode acrescentar um côvado à sua vida? Ninguém. Você não pode mudar muito o cenário. Claro que Deus nos habilitou com grandes capacidades, mas existem coisas que nós não damos conta. Existe o dia que a morte vence o médico. Existe um dia que a doença vence a saúde. Existe um dia que a escassez vence o celeiro. Mas é nesta hora, é nesse tempo, que Deus se revela com grande poder. É nesse tempo que Deus se levanta com um braço forte e nos alcança e nos dá vitória. Mas o choro é a demonstração da humanidade, de ser humano. Isso não significa que somos perdedores, mas significa que somos humanos. Então, Neemias está numa situação difícil, ele lamenta e ele chora. Sentei-me e chorei. E passei dias lamentando-me. Olha só. É uma fase. E eu quero extrair aqui um tema, que eu já ministrei essa mensagem em outras ocasiões, que dizendo assim para você, olha aqui para mim, presta atenção. Chore o que tem que chorar, mas faça o que tem que fazer. Segura esse momento aí difícil, deixa as lágrimas rolar. Isso não é fraqueza propriamente dita. Isso é demonstração da sua sensibilidade. É demonstração que você está vivo, que você é humano. Muitas vezes as pessoas reprimem o choro diante de circunstâncias e causam ali traumas que a vida depois vai cobrar. As emoções vai cobrar, vai chegar. Então chorar também é uma terapia em certas ocasiões. O choro ajuda a nos aliviar. Então, chorem. Só que o choro, quando é muito delongado, ele leva você para uma fase que é do lamento. Como Neemias está aqui. Ele começou a lamentar.
E essa é uma fase perigosa, um lamento, porque a gente pode não entender o que está acontecendo, na maioria das vezes não entendemos, e começamos a questionar a Deus. E questionar a Deus buscando uma resposta que muitas vezes Deus não vai dar a resposta como a gente quer. Mas isso pode nos levar a cometer pecados contra Deus. Ele é Senhor. Ele sabe de todas as coisas. E se o ato permissivo dele está acontecendo, é porque Deus tem um plano sobre tudo isso. Só que eu quero dizer para você, chore que tem que chorar, mas faça o que tem que fazer. Você não pode viver na fase do lamento. Você precisa se levantar. Você precisa se colocar diante de Deus. Você precisa agir. E que tem muitas pessoas que estão vivendo um luto, estão vivendo fases difíceis da vida, mas elas não mudam, elas não conseguem, elas não têm força. Por isso você precisa buscar ajuda. Se é na área emocional, procure um profissional, procure um psicólogo, procure um psiquiatra, procure um médico, procure um pastor, procure alguém que possa te ajudar. Mas você precisa fazer algo. Ficar de braços cruzados é uma inconsequência. É um ato que você não pode permanecer por muito tempo. Então Neemias, a gente vê ele mudando de fase. Que o texto diz que na sequência ele começou o quê? Verso 4, na segunda parte. Jejuando-me e orando ao Deus do céu. Aqui é a mudança, começa a mudança de tudo aquilo que está acontecendo na vida de Neemias, do povo de Israel. E não adianta você ficar chorando o tempo todo. Não adianta você ficar lamentando, querendo resposta. Você precisa agir no mundo espiritual. Tem coisas, tem lutas que não é nesse plano humano, é no mundo espiritual. Você precisa entender. E nenhum de nós estamos preparados para tais circunstâncias. E nós precisamos orar. Veja que Neemias, o texto fala que começou a jejuar e depois orar. A ordem aqui não está por acaso e nem é uma questão gramatical, narrativa, linguística. Mas está aqui porque é dessa maneira que acontece. Existe circunstância e o Senhor Jesus disse que a casta de demônios só sai com jejum e oração. Só sai se você começar a jejuar. Que só sai quando você começar a orar. Então, Neemias entende a gravidade do problema. Então, agora eu começo a agir no mundo espiritual. Deixa eu te perguntar para você, você é daqueles que fica esperando alguém orar por você? Ou você é daqueles que vai orar e buscar a presença de Deus? Então, nós estamos aqui nesse meio da natureza, esse lugar tão belo, a gente vem aqui para orar e meditar na palavra do Senhor. Tem gente que está esperando Deus mandar um anjo do céu, e Deus pode fazer isso, como fez no passado, em muitas situações. Mas aqui está a revelação diária, suficiente, única e profunda, que é a palavra de Deus para a sua vida. É aqui que nós nos encontramos em batalha espiritual. Então não deixe de ler a palavra de Deus, esforça-te e tem de bom ânimo, foi o que Deus disse para Josué. Josué estava diante de uma situação, Moisés havia morrido, não estava mais entre os israelitas, e Deus fala com Josué, tem de bom ânimo, ânimo, ei, levanta, você precisa fazer algo, você precisa agir, você precisa buscar ajuda, você precisa orar, você precisa jejuar, você precisa pagar um preço. Tem situações que Deus vai usar o médico, que Deus vai usar o psicólogo, Deus vai usar qualquer seja o profissional para te dar a vitória.
Isso acontece na minha vida, acontece na vida de todos. Mas tem coisas que é no mundo espiritual. Como aquela mulher do fluxo de sangue, 12 anos, havia gastado todo o seu dinheiro com os médicos e não tinha resolvido. Um dia ela soube, Jesus vai passar por aqui. E essa mulher quebra todos os paradigmas porque ela quer a vitória. Você quer a sua vitória? Você quer vencer? Você quer sair desse momento difícil? Então ela olha a oportunidade que Jesus vai passar por ali e ela por detrás, entre a multidão, toca em Jesus. Aí no seu coração ela dizia, então somente eu tocar, eu serei curada. Então ela vai atrás, ela não fica de braço cruzado. Não adianta você ficar aí, Jesus me faz, você tem que fazer a sua parte. Tem muita gente querendo um emprego, mas não vai procurar. Não entrega um currículo, não vai na empresa, não pergunta. Como é que você vai ter um emprego? Como é que você vai sair dessa situação? Levanta, em nome de Jesus. E Neemias então entende isto e vai buscar no Senhor. Diz o texto que jejuando e orando. Eu repito, chore o que tem que chorar, mas faça o que tem que fazer. Chore o que tem que chorar, mas age em nome de Jesus. E quando Neemias começou a jejuar e orar, falar com Deus, o Senhor começou a direcionar Neemias. Posteriormente, ele vai ao rei, pede carta, pede tudo aquilo que ele precisava para a reconstrução de Jerusalém, dos muros. E ele vai buscar no Senhor a direção. Então, não adianta ficar só chorando. Eu disse, repito, tem essa fase. Essa fase é importante também. Ela é no início de tudo. Mas você precisa mudar, pular essa fase. Porque se você não pular, você vai ficar. Essa fase do lamento é a fase que pode chegar crises de ansiedade. É na fase do lamento que pode chegar a depressão. É na fase do lamento que você pode ter uma ansiedade generalizada, uma crise de pânico profunda, que você pode perder a vontade de viver. E tem muita gente assim, porque ficou muito tempo cultivando um lamento. Então mude agora, em nome de Jesus. Você, meu amigo, irmão, em Cristo, não sei de onde você é, mas Deus está me usando para falar com você. Não adianta ficar chorando o tempo todo. Não adianta ficar lamentando o tempo todo. Você precisa partir para uma fase mais intensa, para uma fase que leve a você a ser capacitado, onde Deus vai revelar para você o que você tem que fazer. Então, chore o que tem que chorar, mas faça o que tem que fazer. Deus vai te ajudar. Quando você começar a orar, sabe que Deus vai começar a fortalecer. Qual é o campo, a área da sua luta? Eu quero falar só de uma, porque as pessoas muitas vezes acham que a batalha dela é contra as pessoas. O apóstolo Paulo diz que a nossa luta não é contra a carne e o sangue. Não é contra pessoas, mas é contra o principado e potestades que estão nas regiões celestiais. E o que acontece? Existem pessoas que é usada pelo diabo, assim como pessoas são usadas por Deus. Existem pessoas que são agentes de Satanás. Então você não tem que se levantar e atingir pessoas. Você não tem que caçar contenda com ninguém. Você não tem que ir tirar satisfação com ninguém. A tua justiça é o Senhor Jesus. Então muitas vezes as pessoas, eu vou falar com fulano, eu vou falar. Tem coisas que a gente precisa conversar assim.
esclarecer, isso é bom. Tirar a dúvida, tirar às vezes, muitas vezes, um mal entendido, mas nós não devemos entrar em atrito com ninguém. Se vocês têm a razão, guarde ela para você. Muitas vezes nós queremos usar a razão como armas de ataque. Porque nós temos a razão, então eu posso dizer, falar, fazer o que quiser. Não. Não é bem assim. Nós temos que observar a palavra do Senhor. Neemias, eu posso ir lá e reconstruir Jerusalém. Mas ele mal sabia que lá ele ia encontrar Sanbalat e Tobias. Um grupo de pessoas para atormentá-lo. Então você não tem que dar ouvido nem crédito a situações que envolvem seres humanos. Você tem que olhar para Jesus. Hebreus, capítulo 12, verso 2, que nós temos que olhar firmemente para o autor, consumador da nossa fé, que é Cristo Jesus. Então pare com essa bobagem de querer tirar satisfação. Você diz, eu vou tirar satisfação. Entrega para Deus. Fale com Deus. Ele resolve isso para você. Então pare de chorar, pare do lamento. Vá para a ação efetiva. Mude a fase. A fase agora é da busca, da entrega, da oração. É do caminhar na presença de Deus. Tem coisas que não é você e nem eu que vai resolver. Não é o seu pastor, não é os políticos. É Deus que vai resolver. Então, entender o grau da situação que estamos vivenciando vai fazer a gente agir melhor, com consciência e diante de Deus. Então, meu querido, meu irmão, minha irmã que me ouve, Deus está chamando você para ter ações efetivas. O choro e o lamento são fases que acontecem, mas não podemos ficar nela. Nós temos que ir para frente. O choro e o lamento é fase perigosa. O jejum e a oração é fase de vitória. Enquanto choramos e lamentamos, não agimos. Enquanto oramos e jejuamos, Deus nos usa. Então levanta aí em nome de Jesus. Vamos para frente. Vamos para cima. Deus tem vitória para a sua vida. Que Deus possa abençoar a tua vida. Que Deus possa te encher de força. E você agir como Neemias agiu. Neemias capítulo 1, verso 4. Aqui está a revelação para a receita para reconstruirmos. Se você quer reconstrução, você vai passar por essa fase. Amém? Então Deus te abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua casa. Fica calmo. Vai dar tudo certo. Em nome de Jesus.